Espiritualidade é o modo de ser cristão, de ajustar suas atitudes, comportamentos e seu relacionamento com Deus, com os irmãos e irmãs e com o mundo que o cerca. É o modo de pensar, viver e agir dos cristãos, tendo como referência o projeto de Deus, revelado em Jesus e continuado na força do Espírito Santo, especialmente através da Igreja. Vida espiritual significa uma vida entendida, orientada e alimentada a partir do Espírito de Cristo. Um viver no Espírito de Deus, isto é, viver e participar na nova vida revelada na Páscoa e no Pentecostes. Espiritualidade, portanto, é que nos une pela fé e pelo batismo, paixão e ressurreição de Cristo. Espiritualidade é vida no Espírito Santo, uma mudança interior que renova-nos pela transformação espiritual de mente e coração. Espiritualidade nos ilumina e fortifica para vivermos como filhos da luz, na bondade, na justiça e verdade. A espiritualidade é o carisma de uma pessoa, um testemunho do amor de Deus. Espiritualidade é viver, amar, respeitar o próximo como a mim mesmo. Espiritualidade é amar todas as coisas que Deus criou. Espiritualidade não é teoria, e sim experiência. A espiritualidade é esse encontro com Deus todas as horas do dia em nossa vida. A espiritualidade é a fábrica de santos nos acontecimentos do mundo. É toda a realidade tocada por Deus. É entrar no mistério de Deus. É uma profunda experiência de Deus. E a espiritualidade litúrgica? A espiritualidade litúrgica, os cristãos organizados como povo de Deus, peregrino, vivem a certeza da presença do mistério do Senhor em seu meio, caminhando à sua frente. A espiritualidade litúrgica, portanto, é a vida segundo o Espírito. É a vida cristã fundamentada no batismo, na confirmação e no exercício da participação eucarística e na oração da Igreja, enquadrada no ano litúrgico. E a espiritualidade bíblica? Espiritualidade bíblica é um dos pilares mestres que sustenta a espiritualidade litúrgica, que é a Sagrada Escritura proclamada no contexto da celebração litúrgica. Palavra que é alimento, que nutre a fé e é fonte pura da vida espiritual. Espiritualidade cristocêntrica, diz o Papa. Não temos nada para oferecer a não ser Jesus, o único mediador entre Deus e o homem. Evangelizar significa permitir que ele seja visto e escutado, porque sabemos que se não há espaço para Cristo, também não há espaço para o homem. Espiritualidade sacramental. O mistério pascal de Cristo, que é celebrado e atualizado em cada sacramento, deve ressoar e completar-se na vida. Deste modo, o cristão se converte em sinal vivo do mistério pascal e, portanto, em instrumento de salvação para todos os demais. Espiritualidade encarnada. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. João 1,14. Pela encarnação, Jesus se fez semelhante àquelas pessoas com as quais queria se comunicar. Cristo comunicava com a palavra e com a vida. Não falava como que de fora, mas de dentro, a partir do seu povo. Adaptava-se à sua linguagem e mentalidade, encarnado na situação da qual falava. Espiritualidade criadora. Quando lemos no primeiro livro da Bíblia, possuir e dominai a terra, Gênesis 1, 26 a 30, entendemos que no projeto de Deus temos participação na ação criadora de Deus. E nessa perspectiva se apresentam os meios de comunicação social e hoje a internet. Quando Deus nos criou à sua imagem e semelhança, deu-nos a capacidade de participar de seu poder criador. Espiritualidade trinitária. A vida é o lugar do encontro e da experiência de Deus que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo.
Portanto, ela vem marcada por laços, cria redes em vista da comunhão e da nossa participação. Espiritualidade transformadora. Não podemos ignorar que continuam os desníveis culturais, os desvios de conduta e as diferentes questões éticas. Fica para o cristão o desafio de vivenciar a espiritualidade do testemunho, ser luz, sal e fermento. Espiritualidade e saúde. Dizem os especialistas que a maioria das doenças físicas são causadas pelas chamadas doenças da alma, provenientes da inveja, da vaidade, da solidão, do pessimismo, do egoísmo e da depressão. Por isso, estuda-se cada vez mais a vida espiritual, integrando o espírito com a mente e o corpo. 2/3 das universidades americanas, nos últimos 11 anos, incluíram uma disciplina de espiritualidade em um de seus currículos. Houve redução, nos custos hospitalares com pacientes que tinham alguma atividade religiosa e nos cuidados paliativos, sem dúvida, são de grande necessidade a espiritualidade. Espiritualidade eclesial. Toda espiritualidade tem que ser eclesial. Tem que incluir a missão da igreja. Cada cristão deve conhecer a missão de Cristo pela igreja, nas dimensões exigidas pela realidade de hoje. Crescer na vida, no espírito hoje, é um crescimento no desempenho desta mesma missão. Espiritualidade teocêntrica. Hoje se perdeu o rumo. Deus, o Criador, não faz mais parte das relações e dos projetos do homem. A conversão não é ato humano e racional. Ela é a experiência profunda de Deus e que leva o homem a experimentar o divino no outro, pois foi criado à imagem e semelhança do Criador. Santo Agostinho chega à conclusão, após procurar Deus em outros lugares, que ele se encontrava dentro dele mesmo. Espiritualidade pneumatológica do Espírito Santo. Não há espiritualidade sem a presença do Espírito Santo. Ele move a história da humanidade e esse mover fica evidente na ação de Deus. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. A espiritualidade é dinâmica e a pessoa se adapta ao seu dinamismo segundo opera o Espírito que sopra onde quer. A espiritualidade eucarística. Sendo a espiritualidade eucarística como que a perfeição da vida espiritual e o fim para que tendem todos os sacramentos, requer que sejam reais os laços de comunhão nos sacramentos, particularmente no batismo e na ordem sacerdotal. Não é possível dar a comunhão a uma pessoa que não esteja batizada ou que rejeite a verdade integral da fé sobre o mistério eucarístico. Seria um sacrilégio. Espiritualidade e o dia a dia. A espiritualidade não é algo separado da vida diária, algo a ser enquadrado na agenda entre as atividades a que nos dedicamos. Viver espiritualmente é ter consciência de que temos o poder de criar, promover e permitir o que nos aconteça. A espiritualidade e o amor. Só podemos dar aquilo que temos, o amor pelo outro. Portanto, só é possível quando sentimos por nós mesmos. A espiritualidade na vida prática se expressa de diversas formas. Tem como denominador comum a vibração do amor. Quando o amor flui, sentimos gratidão pela vida e por todas as experiências adquiridas, mesmo as mais difíceis e sofridas. Viver espiritualmente é se conectar com o ser amoroso de cada pessoa com quem se está em contato. Ao buscar a luz em cada ser, nos conectamos com a sua essência amorosa e as pessoas tenderão a responder na mesma faixa vibratória. Espiritualidade conjugal. A relação a dois é uma das oportunidades preciosas para viver o amor incondicional. Não aquele que aceita tudo passivamente,
mas o que acolhe com responsabilidade, recusando estar ao lado de alguém sem que o respeito, a confiança e a harmonia estejam presentes. É saber dizer sim e dizer não, sem medo de buscar o próprio caminho, se libertando um ao outro quando essa é a melhor escolha. Ao viver espiritualmente, compreendemos que o parceiro é alguém como cada um de nós, que está aqui para crescer e desenvolver o seu potencial de autorrealização. Não são duas pessoas apenas, mas um só coração que se formam. Espiritualidade e religiosidade. A irrupção desorganizada e vulcânica de religiosidade neste nosso tempo de pós-modernidade e de neopaganismo trouxe consigo tensões e desvios no âmbito da espiritualidade. O século XXI já foi apelidado do século da espiritualidade. A sedução do sagrado exerce seu fascínio sobre o mundo atual de um modo quase incontrolável. Essa nova religiosidade é produto da complexidade de nossos tempos. Meditemos cada um desses tópicos, mas procuremos viver a espiritualidade que o Senhor nos colocou desde o dia do nosso batismo, a nós, fiéis cristãos católicos.